perto, mas todos me ouviram. A senhora doutora, como sabe, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial e depois seguem-se as intervenções e as questões dos grupos parlamentares. Faça favor, tenha a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, obrigada pelo convite para falar nesta audição. Eu vou começar por me apresentar. Sou advogada, sou administradora de uma das maiores tecnológicas do nosso país. Sou uma apaixonada pela tecnologia e pelo desenvolvimento tecnológico, desde que o mesmo seja feito com cautela e com segurança de todos, principalmente dos mais vulneráveis. Sou também mãe e é nessa qualidade que escrevi esta petição. E tal como outras mães e outros pais e profissionais da educação, profissionais da saúde, subscreveram esta petição porque estão preocupados com a saúde mental dos nossos jovens. Tem vindo a aumentar os casos de depressão, de ansiedade, de cyberbullying, que coincide mais ou menos por volta de 2010, quando surgiram os smartphones e as redes sociais. Por isso venho aqui hoje para pedir que seja regulado o ambiente digital, tal como nós temos hoje em dia já regulado muitos outros aspectos da vida real. Peço que, quando os nossos filhos nos pedem autorização para aceder a redes sociais, dizendo que todos na sua turma já têm acesso, dizendo que se vão sentir excluídos, que nós possamos referir-nos à lei e dizer que a lei não permite e assim conseguem ajudar os pais e as mães. Mas, começando desde o início, eu penso que todos aqui estamos de acordo que os menores são um grupo vulnerável, nem que seja porque fisiologicamente o cérebro ainda não está totalmente formado e só se está formado por volta dos 20 e poucos anos. A altura entre os 13 e os 16 anos é a altura de amadurecimento do córtex pré-frontal. E para que é que serve o córtex pré-frontal? Tem funções de planeamento, controle de impulsos, de regulação emocional, tomada de decisões, construção da imagem de si próprio. Também acho que estamos todos de acordo que as redes sociais têm técnicas com o objetivo de maximizar o tempo de permanência. Técnicas de recomendação de conteúdo, que tentam que seja conteúdo que seja emocionalmente forte para que fiquem presos à rede social. Os shares e os likes, que demonstram uma validação do próprio usuário. Os filtros de beleza, que atraem muitas vezes as raparigas, as adolescentes. O scrolling infinito, que traz a dependência. Os vídeos automáticos, chamado autoplay. E o Snaptrack, que não sei se sabem o que é. São umas mensagens, utilizadas numa rede social, são umas mensagens que formam uma linha de quando se começou a enviar mensagens a essa pessoa continuamente. E se deixa de mandar uma mensagem num dia só, essa ligação desaparece. Então faz com que os jovens fiquem ali presos e todos os dias queiram enviar mensagens. O que é que isto veio provocar? Uso compulsivo, dependências, perturbações no sono, exposição a conteúdos nocivos, violentos, sexualizados, nomeadamente a pornografia, pró-anemia, pró-bulimia, autolesões, pensamentos suicidas. Comportamentos perigosos, os tais desafios que já ouvimos, muitos de nós, os desafios nas redes sociais, em que os jovens querem cada vez mais likes e mais views e fazem coisas perigosas. Comparação social intensa, mais para as raparigas, a pressão da estética, depois trazem a insatisfação, a inadequação e isolamento social, problemas de autoestima, sintomas de ansiedade, de depressão e também são suscetíveis à desinformação. Aqui tem um gráfico que demonstra que estes problemas que estamos aqui a mencionar não são novos, não é?
Nas outras gerações também já existiam. Na minha geração milénio também havia anorexia e bulimia. Mas as dimensões são muito maiores agora. As redes sociais amplificaram todos estes problemas dos jovens. E aqui temos um gráfico dos principais problemas e que surgem naquelas idades que são as idades a idade da adolescência, os anos da adolescência. Aqui também tem um estudo que foi feito, uma experiência de uma rapariga que está nova numa escola, que quer ser popular, quer conhecer amigos, e então tem a comparação de um comportamento com rede social e sem rede social. O exemplo dado de uma fotografia que tira e partilha nas redes sociais e depois há uma colega da turma que faz um screenshot e envia a toda a gente. Tinha posto um top mais revelador e isso teve impacto nela. Depois temos o exemplo de outra menina. Exatamente, foi uma festa, não tira uma fotografia, não houve redes sociais, não houve envio por meios digitais e o impacto é muito menor no cérebro dela. A mesma coisa acontece com os likes e também acontece com as mensagens. A ansiedade de ficar à espera de uma mensagem altera, e é o que este estudo vem dizer, altera a formação do cérebro das crianças, a ansiedade, o stress de não ter aquele feedback quando se tem em presença, quando estão fisicamente. Existem muitos estudos, eu coloquei aqui só alguns. Temos de Jane Tick, que foi das primeiras que veio demonstrar a relação entre o surgimento dos smartphones e das redes sociais e o declínio e o colapso da saúde mental. Foi uma das primeiras. Temos também o conselheiro do Departamento de Saúde Mental dos Estados Unidos, que veio alertar para os problemas de concentração, perturbação de sono e adição que as redes sociais trouxeram. O impacto que foi feito, o impacto do aumento do uso da internet, que foi agora solicitado pelo governo espanhol e que fundamentou o projeto de lei que foi apresentado, também vem falar que as redes sociais aumentou a depressão, a ansiedade, as insónias, os distúrbios alimentares. Temos uma compilação de 31 estudos que foram internos, que foram feitos pela Meta, que só foram revelados porque foram denunciados e também porque foram objeto dos processos em tribunal que estão a decorrer. Penso que já têm ouvido. Na semana passada até tem-se falado bastante porque se diz que vai ser muito parecido ao que aconteceu com as empresas de tabaco nos anos 90 e esta que vai ser a reviravolta agora. E o argumento principal é que as redes sociais são aditivas e é por aí que os processos judiciais estão a ir. E então este estudo, este conjunto de estudos vinha revelar, e as plataformas de redes sociais, estas empresas já sabiam de todos estes problemas. E eu só acrescentei ali um que achei que era relevante, que 40% dos que foram analisados, dos casos de suicídios de adolescentes que foram analisados, foram amplificados pelos algoritmos. Por isso, por estes e outros motivos, vimos aqui solicitar que a necessidade de regular o mundo virtual, tal como regulamos hoje em dia, o mundo real, tal como fazemos com a proibição de venda de álcool, de tabaco, tal como fazemos com a condução de veículos. Por algum motivo, menores de 18 não podem conduzir veículos. É exatamente o mesmo. E já alguns países tomaram iniciativas nesse sentido. A Austrália foi pioneira, a Nova Zelândia também veio a seguir e que proíbem o acesso de redes sociais a menores de 16 anos. Temos aqui perto de nós a França, que o projeto de lei foi para o Parlamento, até tinha como objetivo possibilitar aos pais dar consentimento, o consentimento para menores de 15 anos e alteraram na Assembleia Nacional. E agora a nova versão não permite sequer o consentimento dos pais para menores de 15 anos. Agora vai para o Senado, claro, é necessária aprovação, mas a probabilidade de não passar essa versão é muito baixa. Temos o exemplo da Itália também, que proibiu a menores de 15 anos
o acesso a redes sociais, também tem o projeto de lei, e temos a lei espanhola que sim possibilita o consentimento a menores de 16, de consentimento parental a menores de 16 anos, entre os 14 e os 16, ao contrário da proposta do PSD, que, pelo que li assim por alto, permite o consentimento a partir dos 13 anos, o consentimento parental. Tenho aqui algumas sugestões, não sei se deixo não sei como estamos de tempo, Sra. Presidente, se deixo para a intervenção final ou se posso... Eu agradecia que deixasse para a intervenção Com certeza, final, com certeza. Temos aqui muitas sugestões para a alteração da lei e para que depois apresentarei na intervenção final. Obrigada. Então. Obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada do Partido Chega, Idalina Durão. Faça favor, senhora deputada. Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer a presença da senhora peticionária nesta audição e por trazer a esta casa um tema que tem vindo a gerar uma preocupação legítima na sociedade portuguesa, que é a proteção das crianças e dos adolescentes no ambiente digital. O crescimento das redes sociais e a forma como estas se tornaram parte integrante do cotidiano dos mais jovens levanta desafios que não podem ser ignorados pelo legislador. Os argumentos apresentados na petição refletem inquietações partilhadas por muitas famílias, nomeadamente no que respeita ao funcionamento dos algoritmos, à exposição precoce a conteúdos inadequados, à pressão da validação social e aos potenciais impactos na saúde mental. É hoje amplamente reconhecido que as plataformas digitais não são neutras, são desenhadas para captar a atenção, recolher os dados e prolongar o tempo de utilização, recorrendo a mecanismos que podem ser particularmente problemáticos quando aplicados a menores, cuja maturidade emocional e capacidade crítica ainda estão em formação. Neste sentido, a responsabilização das empresas tecnológicas é uma questão central também neste debate. Ao mesmo tempo, vou partilhar convosco algo muito importante, portanto, que é a reflexão sobre o equilíbrio entre a proteção e a proibição. E, para tal, entendo que a resposta legislativa deve ser eficaz, execuível e proporcional, evitando soluções que possam ser facilmente contornadas ou que transfiram integralmente para o Estado responsabilidade que também pertencem às famílias e às próprias plataformas. Também chamo a atenção para as medidas intermédias que refletem também, merecem reflexão séria, como a imposição de perfis privados por defeito para menores, a limitação ou proibição da recolha de dados sensíveis, nomeadamente a geolocalização, exceto em contextos estritamente familiares, e a obrigação de mecanismos de verificação de idade que sejam credíveis e respeitadores da privacidade. Paralelamente, a promoção da literacia digital e o reforço do papel dos pais e encarregados de educação continuam a ser os pilares fundamentais. A proteção das crianças no espaço digital não pode assentar apenas em proibições legais, mas numa abordagem integrada que envolva as famílias, as escolas, o Estado e empresas tecnológicas. Dito isto, coloco aqui algumas questões à senhora peticionária. Na sua perspectiva, que grau de responsabilidade deve recair sobre as plataformas digitais na proteção ativa dos menores, para além da mera definição de idades mínimas? Considera que medidas com perfis obrigatoriamente privados para menores e fortes restrições à recolha de dados e à geolocalização poderiam constituir uma alternativa ou um complemento eficaz a uma proibição total até aos 16 anos? Como compatibilizar uma eventual proibição legal com o papel dos pais, evitando que a lei substitua a supervisão parental em vez de a reforçar? E, por fim, entende que o caminho deve passar por uma proibição uniforme ou por um modelo mais graduado que tenha em conta a idade e o grau de maturidade dos jovens? Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Ambrósio da... desculpe, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves do Partido Socialista. Peço desculpa, Sr. Deputado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queríamos naturalmente agradecer a iniciativa e a petição. É um tema que felizmente, enfim, feliz e infelizmente, está hoje na ordem do dia de várias ordens jurídicas e vários Estados têm avançado com medidas com o mesmo perfil. Também aproveito e saúdo também a iniciativa do PSD, que vai, parece-me, no caminho correto. E, de facto, o conjunto de questões e comentários que deixava tem mais a ver com a dificuldade em montar de raiz um sistema, uma vez que o direito comparado ainda é escasso. Há um conjunto de restrições ao que podemos fazer no quadro de uma relação que essencialmente está pulverizada em várias jurisdições, em que as próprias Big Tech fazem uma procuram influenciar de forma muito agressiva os procedimentos legislativos, tentando condicioná-los e evitar que o possam fazer, e ao mesmo tempo que está a decorrer, no quadro mais abrangente das estratégias europeias sobre esta matéria, uma revisão da legislação sobre a matéria que, curiosamente, vai em sentido contrário, ou arrisca poder ir em sentido contrário ao que aqui vem a ser proposto, designadamente o Omnibus Digital que está a ser discutido, ou que vai ser discutido durante este ano, pode não ser suficiente, ou pode flexibilizar algumas das matérias que estão a procurar resolvê-lo. Portanto, quanto à existência de legitimidade constitucional e legitimidade para fazer uma restrição destas, não temos nenhuma dúvida, ela é mais do que evidente, os exemplos que dava há instantes são óbvios, portanto, não vemos crianças de 10 anos a conduzir viaturas automóveis, e há um conjunto de atividades que dependem da maioridade ou da fixação de uma idade, que poder-se-á sempre argumentar qual é a indicada, mas os 16 anos, para a maior parte de matérias relativas ao exercício de direitos fundamentais, é aquela que tem servido de bitola. Temos, aliás, mais dúvidas sobre o grau de proteção que conferimos aos menores de 16 anos, portanto, como tratar a categoria imediatamente anterior em termos de faixa etária, entre os 13 e os 16, tendo em conta saber de facto se a opção proibicionista por completo é mais eficaz ou não, porque também pode haver o argumento em sentido contrário, que é desguarnecer os jovens das ferramentas que os permitem perceber como funciona e perceber como é que devem navegar e, portanto, um corte completo também pode ser negativo. Agora, estamos concretamente a falar de redes sociais, nós estamos a falar da utilização da internet e, portanto, este binómio regulação com reforço da literacia têm que estar ambas acompanhadas. Agora, de facto, hoje não temos a legislação sobre esta matéria e mesmo as estratégias de literacia digital acrescidas também são especialmente fracas. E para além de algumas das questões descritas e que, no fundo, têm um impacto direto, designadamente, no desenvolvimento de competências sociais, cada vez mais possibilidade que, ou não é possibilidade, o desenvolvimento de relações interpessoais se torna mais difícil porque as pessoas já quase só conseguem mediar-se através de um instrumento digital e, portanto, a comunicação, a capacidade de compreender a ironia, a intuação, às vezes a própria forma como se dialoga está a desaparecer. Mas para além destas dimensões, desenvolvimento de competências sociais e cognitivas, as questões relativas à saúde mental e as questões relativas ao bullying, também há outros, enfim, fez referência a alguns deles, mas eu penso que também é importante não perdermos de vista que o problema não é só em relação a esta geração agora, é um problema que depois contaminará a totalidade da sociedade. São riscos quanto à prática de crimes que utilizam as redes sociais e nas quais os jovens destas faixas etárias são especialmente apetecíveis e são especialmente alvos muito mais frágeis do que os demais. Globalmente, o recurso galopante da desinformação e da criação de realidades paralelas que, com o desenvolvimento em velocidade acelerada de ferramentas de inteligência artificial, demonstra como hoje é praticamente impossível, ou melhor, implica um esforço muito significativo na detecção de quando é que estamos perante um deepfake e quando é que não estamos, e muitas vezes a única forma de saber, ou a forma como os utilizadores fazem para perceber se estão por um deepfake, é perguntar ao Grok se é ou não uma imagem criada por inteligência artificial, o que também não é genial perguntar ao próprio instrumento de inteligência artificial e confiar num terceiro cujo algoritmo desconhecemos e cuja forma de atuação é desconhecida e que pode estar ele próprio enviesado para o fazer, mas também, eu acho que esse não deve ser desconsiderado, a radicalização de largas camadas da população jovem. E especialmente, já agora, o tema também é esse, a radicalização dos jovens rapazes transmitindo mensagens de radicalização, criando o que já vai ser designado como uma manosphere, que transforma efetivamente conteúdos agressivos, violentos, sexistas, discriminatórios em relação às raparigas e que efetivamente está a modificar profundamente a forma como as relações fora das redes sociais depois se traduzem na sociedade. E não se antecipe já a ideia de que todos os riscos de uma potencial censura e de uma potencial criação de discurso limpo num determinado contexto. Não é nada disso. O que se trata é mesmo garantir que
os pais têm a possibilidade de ser os agentes principais da educação dos seus filhos. E há instantes, a Sra. Deputada há instantes perguntava, a Sra. Deputada Adorões perguntava, evitar que a lei substitua a supervisão parental. Ora, o problema é que eu acho que tenho sérias dúvidas, são raríssimos os casos em que a supervisão parental existe, porque muitas vezes os próprios pais estão eles próprios já viciados, porque o tema é mesmo este, porque já estamos a ver fenómenos de adição digital e os próprios pais não interiorizam a necessidade que têm de conseguir sair, e aliás teremos a oportunidade até, não nesta sede, mas na apresentação do relatório anual das dependências que o CICAD aqui realizará, mesmo no plano das dependências, a dimensão da viciação e da dependência digital é um problema crescente e, claro está, se não atuamos no momento em que ela se está a construir, perguntar-nos-íamos como é que lidaríamos, enfim, a resposta existe, como é que lidamos com a presença de elementos potencialmente geradores de adição nos jovens? Temos resposta para tudo. Proibimos todos. Portanto, manifestamente, como digo, a solução tem que ser equilibrada, mas não pode prescindir desta intervenção. E mesmo, são várias camadas distintas de problemas, e como digo, a vossa petição dirige-se às redes sociais, que é onde eu penso que está, onde entendemos que está a maior parte do problema. Não é o único local onde o problema se encontra. A própria quantidade de tempo passado à frente dos ecrãs é um problema, independentemente de ser numa rede social, a própria navegação na internet em excesso, o próprio consumo de conteúdos clássicos, como a televisão ou a televisão através de streaming, é geradora de dificuldade, porque também coloca os jovens num túnel do qual dificilmente saem. Portanto, da nossa parte, as notas que deixamos são mesmo estas, de adesão plena àquilo que propõem e, eventualmente, a reflexão, e, portanto, também se nos pudessem ajudar sobre isso, a saber até que ponto é que não temos que ir um pouco para além disto. Ou seja, designadamente, ao nível da garantia de acesso e de compreensão de como é que os algoritmos funcionam. Esta questão da descodificação dos algoritmos é cada vez mais relevante e mesmo noutras faixas etárias. Saber até que ponto, não com o intuito de controlar o acesso, mas de permitir a rastreabilidade de quem é que está presente numa rede social, se não deveria ser obrigatório a identificação de perfis e fazê-lo corresponder efetivamente a uma identidade civil. A pessoa pode continuar a usar um pseudónimo ou ser um anónimo, se o entender. Enfim, o que não nos falta na literatura ao longo dos últimos séculos é pessoas que escrevem sob pseudónimos, não é isso que está em causa, mas é rastreável e é identificável quem elas são, no caso de poderem ter praticado um crime, no caso de poderem estar a instigar o ódio e no caso de poderem estar a utilizar as redes sociais para outras finalidades. Uma pessoa pode ter 70 perfis de Facebook, pode ter mais 40 perfis de TikTok, mas ser possível haver a rastreabilidade de quem é o ser humano que atrás dela se encontra, para também ter a garantia de que é um ser humano e que não é um bot que apenas serve para aumentar os números do algoritmo, reproduzir ciclicamente e de forma devastadora estes conteúdos. Já me alonguei um bocadinho, mas queria só deixar nota de que temos total disponibilidade para isto e esperamos que possa ser, enfim, volto a saudar a iniciativa do PSD por ter sido a primeira, porque foca muitos destes problemas que aqui estão hoje, a nossa total disponibilidade para ouvir e tentar construir uma solução que, volto a dizer, e termino onde comecei, lida com o problema de carecer de articulação com outras ordens jurídicas. Idealmente a União Europeia está em condições ímpares à escala global para poder ter uma estratégia e uma legislação única para os 27 Estados-membros, portanto era desejável que se evoluísse nesse sentido, mas até lá, efetivamente, se nada fizermos, ficamos a marcar passo e corremos risco de ser tarde demais. Obrigado. Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Ambrósio, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar a doutora Sara Louro e nela todos os peticionários que nos puderam trazer aqui a oportunidade de pronunciarmos e debatermos o tema. Mais do que nunca, eu acho que estamos perante um momento de reflexão, talvez acelerado, dado que o PSD apresentou uma proposta, um projeto de lei que vai à discussão já no próximo dia 12 sobre o presente tema. E nós compreendemos o desafio que temos pela frente. Nós percebemos que os menores são vulneráveis e percebemos que as famílias, os pais, se sintam muitas vezes impotentes para controlar aqueles que são os comportamentos no universo digital e que depois, como bem disseram os intervenientes anteriores, que depois também se repercutem no universo real, no dia-a-dia, no cotidiano, na conexão interpessoal das crianças e jovens. É evidente que, e acho que nós não podemos esquecer dos riscos que trouxe a evolução tecnológica, mas eu, ao contrário de outras proibições que aqui já foram elencadas, que são um risco em si mesmo e que não trazem qualquer benefício, quer dizer, as redes sociais, a utilização do universo digital não encerra só consequências negativas. Portanto, ainda que compreendamos todos os riscos inerentes à utilização de ferramentas digitais de socialização, redes sociais,
e alargando o escopo, não só redes sociais, mas também o universo de jogos online, que também funcionam como redes sociais. Eu percebo que os representantes legais e os pais se sintam impotentes para poder exercer um controlo completo das interações dos seus filhos, e eu acho que compre esta casa avaliar muito bem as medidas a adotar e se calhar vai ser um pouco prejudicada a discussão pelo que já mencionei, pelo acelerado timing com que nos fomos defrontados perante a apresentação do projeto de lei do PSD, e porque vamos ter que dar resposta aqui a algumas perguntas de qual é que é o papel do Estado, que Estado queremos ter a regular as nossas redes sociais, e no nosso caso mesmo, qual é que deverá ser o papel do legislador nesta matéria. Eu não tendo respostas fechadas, um problema demasiado complexo, não consigo apresentar respostas fechadas. As políticas públicas devem ser ponderadas, devem ser refletidas, é também por isso que existe um processo legislativo, é para ele ser apreciado na generalidade, apreciado na especialidade. Nós, quando fazemos políticas públicas, temos que levar em linha de conta e em consideração uma data de variáveis que não se coadunam com um processo acelerado. Eu espero que seja esse o caso no já antecipada aprovação do projeto de lei do PSD. Portanto, e no final disto tudo, que estas medidas, e que a adotar algumas destas medidas de controlo da utilização de redes sociais por parte de crianças e jovens, que elas cumpram critérios de necessidade, de adequação e de proporcionalidade, e que não enfrentamos uma possível rampa deslizante para o controlo de comportamentos de pessoas adultas, como também já foi dito aqui na intervenção anterior, porque eu estava aqui a recear que de repente já entrássemos no campo do controlo do comportamento digital das pessoas adultas, e não tendo, como disse anteriormente, respostas fechadas sobre o tema para um problema tão complexo, não me resta a não ser agradecer aos peticionários terem trazido o tema a esta casa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo também por agradecer aos peticionários por trazerem à Assembleia da República este tema. Este assunto é particularmente urgente num tempo em que sabemos que cada vez mais jovens estão expostos a conteúdos extremistas online. Um estudo recentemente divulgado na Irlanda pelo Provedor de Justiça para as Crianças revelou não só a ampla circulação destes conteúdos, como também uma clara diferença de género, como aqui já foi referido, com os rapazes a surgirem como o grupo mais exposto e mais associado a opiniões extremistas. Em Portugal, um outro estudo realizado com jovens entre os 10 e os 21 anos demonstrou que muitos têm contacto de forma involuntária com discursos de ódio, violência e conteúdos relacionados com automutilação ou suicídio. Uma parte significativa destes jovens afirmou ter ficado perturbada com o que encontrou. As redes sociais não são neutras, os algoritmos foram concebidos, como muito bem sabe, para captar atenção, despertar emoções fortes e prolongar o tempo de utilização, criando dependência e afastando crianças e jovens das relações sociais presenciais. Há pais e mães que veem os seus filhos chegar a casa a repetir canções racistas e sabemos muito bem de onde isso vem, do conteúdo que consomem nas redes sociais. É esta a resposta. O que acontece no mundo digital não se limita ao ecrã, entra em casa, acompanha-os à escola e influencia os seus valores, atitudes e comportamentos. O cyberbullying continua a ser uma realidade preocupante, com impactos concretos na saúde mental, no sono e no bem-estar psicológico dos jovens. Ao mesmo tempo, sabemos que a presença de familiares atentos, de pares solidários e de um ambiente escolar inclusivo é determinante para a proteção e fortalecimento dos jovens. E, nesse sentido, percebemos que, perante este contexto, esta petição pretende dar resposta a uma falha evidente, que é a autorregulação das plataformas, que não funciona. As regras existentes não são cumpridas e continua a não ser possível garantir um ambiente seguro e saudável para crianças e jovens. A simples proibição não controla algoritmos, não assegura total transparência, nem prepara crianças e jovens para um uso responsável e saudável das redes sociais. Proteger as crianças e jovens implica estabelecer regras precisas para as plataformas, investir seriamente em literacia digital, criar alternativas concretas de socialização e envolver também os próprios jovens neste debate. E é com base nisso que o livro coloca um conjunto de questões, e eu penso que algumas delas
a senhora peticionária iria apresentar no fim, como não tivemos a oportunidade de ver, se for alguma das questões que já tem preparado para responder, tanto melhor. Considerando que os algoritmos das redes sociais incentivam o uso compulsivo, a comparação social e a exposição de menores a conteúdos potencialmente prejudiciais, pergunto se consideram importante responsabilizar as empresas tecnológicas pela manipulação dos algoritmos de forma a criar dependência e manipulação dos mais jovens. E mais jovens também consideramos que os adultos também estão sujeitos, obviamente. Consideram importante que a proibição do acesso às redes sociais até aos 16 anos seja acompanhada pela promoção e criação de alternativas reais e acessíveis de socialização, como, por exemplo, o desporto, as artes, o associativismo, etc., tendo em conta que nem todas as famílias dispõem dessa oferta no seu contexto local. Parece-vos importante que os jovens devam ser envolvidos na discussão e na definição de medidas neste contexto, reconhecendo que a simples proibição não os ensina a proteger-se, nem a desenvolver um uso saudável das tecnologias quando atingirem os 16 anos. Obviamente que parte muito também de uma preparação na escola para estas situações de dependência. De que forma propõem que a proibição do acesso de crianças e jovens até aos 16 anos às redes sociais seja implementada na prática? Isto vai ao encontro do que disse o deputado Pedro Delgado Alves, no sentido de que mecanismos de fiscalização é que se consideram viáveis para garantir o seu cumprimento e quais deverão ser as consequências em caso de violação, nomeadamente se estas recaem sobre os menores, pensamos que isso não deve acontecer, ou sobre os encarregados de educação, obviamente, ou até as próprias plataformas digitais, que será talvez essa a solução. Referem no texto da petição que as principais plataformas já definem a idade mínima de 13 anos para criar conta, mas não implementam mecanismos para verificar o seu cumprimento. Como creem que uma proibição até aos 16 anos seja efetivamente aplicada e não contornada da mesma forma? De que forma se pode defender a eficácia da proibição do acesso às redes sociais até aos 16 anos perante as famílias que não concordam ou que estão ausentes, e as famílias que não concordam com a medida e que entendem que não a devem aplicar, até favorecendo que possa ser contornada. E isto também tem a ver com o facto de há pouco termos visto, e penso que foi pela senhora peticionária, que as crianças pedem aos pais para usar as redes, não se querem sentir diferentes dos seus pares e, portanto, como temos todo tipo de famílias, aquelas que cedem às pressões das suas crianças e as outras que conseguem manter algum tipo de regulação, queríamos saber como é que acham que isso pode ser contornado. São tudo muitas questões que nos assolam neste momento. A vossa petição vem ao encontro de todas estas dúvidas e agradecia também as vossas sugestões. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Filipe Sousa, do JPP. Faça Muito favor. obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer aqui aos peticionários um tema de veras complexo, muito importante, que afeta a nossa sociedade e, acima de tudo, o que vem os peticionários solicitar é a criação de legislação que proíbe o acesso de crianças até aos 16 anos, o acesso às redes sociais e como também falam e salientam a inexistência de mecanismos eficazes de verificação da idade por parte das plataformas, defendem a regulação do espaço digital equivalente à existente no mundo físico com a aportação e desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Portanto, é um resumo muito curto do problema que levantam, ao qual agradeço. E tenho aqui algumas questões que gostaria de formular. Não tive a oportunidade de ler com atenção a iniciativa do PSD. Confesso com toda a minha frontalidade que anseio que seja um diploma que vá ao encontro daquilo que os peticionários aqui apresentam e que isso possa também levantar aqui um debate sério, construtivo, no sentido de minimizar um problema que todos nós conhecemos e reconhecemos. Uma questão que já foi colocada aqui pela senhora deputada do LIVRE,
que vou formulá-la, se existem mecanismos técnicos que podem garantir uma verificação, uma fiscalização eficaz da idade dos utilizadores. Eu acho que é importante. Já foi também falado aqui pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E quem deverá ser responsável pela fiscalização no eventual incumprimento desta norma. Portanto, e depois há aqui uma questão muito importante que eu gostava de saber, e para terminar a sua opinião, é que papel devem desempenhar as escolas e a educação digital na prevenção dos riscos associados às redes sociais. Portanto, perceber da sua parte o envolvimento das escolas perante essa legislação que poderá ser produzida, se não acham não pertinente esse envolvimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, do PSD e relator desta petição. Faça favor, Sr. Deputado. Parceiro. Muito obrigado. Agradeço à doutora Sara Louro estar aqui, também a ter liderado esta petição, que atingiu já mais de 10.000 assinaturas e, portanto, nos termos do regimento, foi admitida, aliás, teve uma nota de admissibilidade e, portanto, será com certeza aqui um enriquecimento para o processo legislativo e com certeza que voltaremos a falar para tentar endereçar todas estas preocupações da melhor forma possível. O PSD tem vindo a acompanhar estas matérias nos últimos meses, com preocupação. Procurámos fazer aqui um estudo e um amadurecimento destas matérias, destas preocupações, penso que já são bastante generalizadas na sociedade portuguesa e que conduziu à redação deste projeto de lei que apresentámos na segunda-feira. Queria aqui deixar bem claro que este projeto de lei não é um final, portanto, não está escrito na pedra, é um início de um processo. É um início de um processo que pode ser enriquecido com contributos não só dos outros grupos parlamentares, dos outros deputados, e penso que aqui ao longo desta discussão, desta audição, já foram dados aqui contributos importantes, também obviamente pelos peticionários. Nós pretendemos ouvir a sociedade civil, ouvir especialistas, aliás criámos um mail exatamente para podermos receber contributos, na tentativa de, entre todos, com um debate sereno, racional, podermos chegar aqui a uma solução legislativa que seja o mais consensual possível e o mais eficaz possível na proteção das nossas crianças. É esse mesmo o objetivo. Portanto, isto não são palavras bonitas, são, de facto, o empenho que temos e tudo faremos para que o processo legislativo possa traduzir exatamente isso. Nós acreditamos que a internet deve ser um espaço de liberdade, um espaço em que todos nós podemos aceder à informação, podemos expressar também as nossas opiniões e essa liberdade não deve ser perdida. No entanto, temos consciência que para as crianças, e concretamente para as crianças até aos 16 anos, não têm ainda as ferramentas, o conhecimento, o amadurecimento para navegarem livremente e autonomamente no espaço digital como um adulto poderá navegar. E, portanto, é necessário que o legislador, neste caso a Assembleia da República, enfim, defina critérios, defina limites, exatamente para garantir que as crianças não são dominadas pelos algoritmos, pelas plataformas, pelas redes sociais, mas, pelo contrário, têm ferramentas, têm conhecimento para poderem dominar, poderem ser livres quando utilizam as redes sociais, quando utilizam as várias plataformas que neste momento estão disponíveis. E, portanto, o objetivo do nosso projeto de lei é exatamente proteger e dar os meios para que as crianças possam utilizar livremente, em alguns casos com apoio e supervisão dos seus pais, essas ferramentas digitais e, portanto, ganhar maturidade para que depois, aos 16 anos, tal como acontece noutras facetas da nossa vida, ganhar plena autonomia de utilização do espaço digital. Temos consciência que nos últimos anos a internet se tornou um espaço de socialização totalmente diferente, aliás fazemos referência a isso no preâmbulo do nosso projeto, e é preciso também garantir que as crianças conseguem socializar e conseguem ganhar instrumentos e ferramentas de ouvir o outro, de conhecer o outro,
de criar empatia com o outro, que não seja só no espaço digital. Portanto, nada substitui o contacto pessoal entre as crianças, entre os jovens, e, portanto, que as redes sociais não podem substituir totalmente essa interação direta, o que gastem tempo ao ar livre, que façam exercício físico, e, portanto, este projeto visa também atingir esse objetivo, mais uma vez, sem um intuito paternalista, sem um intuito proibicionista, mas numa tentativa de regular e proteger o acesso das crianças às redes sociais. Neste contexto, tenho aqui algumas perguntas, tentando não utilizar o tempo todo, depois a senhora deputada Eva Brás Pinto, penso também tem uma pergunta a fazer. Primeira, a questão da eficácia dos sistemas. Portanto, temos consciência que não há sistemas totalmente fiáveis. Avançámos aqui com o controlo através da chave móvel digital. Estamos interessados em ouvir contributos para isso e também dos outros grupos parlamentares. Depois, há aqui um tema muito sensível que é, permitimos ou não os meios de comunicação interpessoal, concretamente o WhatsApp, o Signal, o Messenger do Facebook e outras redes. O projeto de lei do PSD não proíbe estes meios porque entendemos que são formas de comunicação importantes de pais e filhos. Mas não temos certezas sobre o assunto e, portanto, era interessante ouvir também os peticionários para tentarmos aperfeiçoar ao máximo o diploma. Portanto, na versão que tem, não proíbe o acesso, na tentativa de que sejam bem usados para que os pais e os filhos, e até as próprias crianças, possam comunicar entre si, tendo consciência que, por vezes, os predadores sexuais ou outros possam utilizar os grupos do WhatsApp para exercer uma influência, uma ação penalizadora e muito negativa para as crianças. Outro tema sensível é a autorização dos pais entre os 13 e os 16 anos. Percebemos, porque nos foi dito pelos peticionários e pelo conteúdo da petição, que é um tema também sensível, gostávamos de ouvir sobre isso. E, se houver tempo, ouvi-la também sobre o YouTube, em que medida é que nós podemos definir regras para a utilização do YouTube pelas crianças. E fico por aqui para não tirar o tempo à senhora deputada Eva Brás Pinto, por favor. O tempo já está ultrapassado, mas vamos dar uma certa tolerância, porque também foi dada aqui aos outros partidos. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É muito breve. Só, por um lado, para saudar pela petição. O meu colega deputado Paulo já fez aqui uma discussão do que é a nossa posição enquanto partido. E eu queria só deixar uma questão, que é, na verdade, até uma curiosidade, que é a propósito dos chamados kid influencers. Portanto, nós hoje temos jovens com 12 anos, 11 anos, 13 anos, que são, inclusivamente, patrocinados por marcas, ou seja, isto não é uma novidade, jovens na televisão, a fazer anúncios. Portanto, isto em si, não é um jovem ter dinheiro através de marcas, não é uma novidade. Mas, fruto da petição, eu perguntava à doutora Sara se eventualmente teve contacto com pais que tenham crianças nestas instituições, para também percebermos como é que este projeto e estas medidas podem estar a ser acolhidas ou como é que são percepcionadas por estes pais que têm miúdos muito novinhos a ter este tipo de contactos com marcas e com as redes. E uma pergunta breve também sobre se faz ou não faz sentido incluir a limitação daquelas ads sponsored. Portanto, se não estão aí, nós essa parte específica ainda não temos incluído. Portanto, aquela questão dos que aparece a dizer sponsored e ads enquanto se está a fazer scroll, perguntar também qual é que é a vossa perspectiva sobre isso. Muito obrigada. E obrigada pela tolerância, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigada, senhora deputada. Tenho agora a sua intervenção final, mais 10 minutos, faça favor. Bem, vou tentar responder a todas as questões e, ao mesmo tempo, talvez a minha apresentação consiga responder a algumas das questões. Estas são algumas sugestões de alteração da lei. A primeira proibição, vamos começar pela proibição a menores de 16 anos, sem a possibilidade de consentimento parental. Essa é a nossa posição. Quando a lei, por exemplo, de condução de automóveis, também não permite que, com consentimento parental, os jovens possam conduzir veículos menores de 18 anos. Essa a nossa, é na mesma linha de pensamento que... também... já vimos que França mudou de opinião
e também proibiu sem possibilidade de consentimento parental. E depois a definição a definição da definição de rede social, o que é que deve ser incluído aqui. Temos de ter cuidado não só o Facebook, o Instagram, mas também o YouTube. Consideramos que o YouTube deve ser também incluído. E a questão dos WhatsApps, da plataforma WhatsApp, aí essa questão deve ser tida com mais cautela, mas sabemos que muitos conteúdos nocivos são partilhados através dessas plataformas. Por isso, nós estarmos a proibir as redes sociais e depois deixarmos o WhatsApp sem qualquer regulamentação não me parece correto. Existem pequenas medidas que se podem colocar nessas, ou se pode exigir a essas plataformas, por exemplo, só receber mensagens de contactos que tenham no seu próprio telefone, fazer perfis específicos para menores. Pronto, existem muitas medidas. Depois também a proibição da publicidade direta e indireta de redes sociais a menores. Isso também acho que devia ser incluído nesta futura lei. Relativamente à verificação da idade, e essa foi uma questão colocada por muitos, são necessários sistemas robustos de verificação de usuários. Não só de menores, mas também de adultos. Porque muitas vezes adultos, e foi mencionado aqui, fazem perfis falsos são predadores de menores, por isso devem ser também verificada a identidade desses, tal como colocou, penso que foi o PS que colocou essa questão. Existem várias alternativas, podemos ir pela EU Wallet, que estão a falar, podemos ir pelo... Pronto. Podemos falar também, a Grécia, Itália e Espanha estavam a fazer um piloto que se chamava o Blueprint, também. Em Portugal nós temos o cartão de cidadão, eu sei que há muitas questões em matéria de proteção de dados, porque o cartão de cidadão passa muitos dados pessoais e não só a questão da idade. Podemos fazê-lo através de um terceiro de confiança. Um terceiro de confiança que depois envia informação à rede social se é maior ou menor de 16 anos, se é maior ou menor de 18 anos. Pronto, sei que o PSD colocou a opção da chave móvel digital, não sei, terei que analisar, porque é só com um código, não sei se existe aí possibilidades de dar a volta. Relativamente às penalizações, também foi uma questão aqui colocada, devem ser severamente penalizados. França colocou 3% do volume de negócio do ano precedente. E eu acho que é por essa via que nós devíamos ir. Sabemos que estas plataformas, redes sociais, tentam assumir o risco nos seus orçamentos e colocam já valores para estas coimas que depois vão ter que pagar. Por isso nós temos que colocar coimas severas para persuadi-los a não fazer isso. A alocação dos montantes. A alocação dos montantes destas penalizações, tal como é feito, por exemplo, em Espanha com a Agência Nacional de Proteção de Dados, deve ser alocado à própria agências que são de fiscalização e à consciencialização, sensibilização da sociedade em geral. A prova disso é que muitos pais dão autorização iriam dar autorização aos filhos para ter acesso a redes sociais sem ter a noção dos prejuízos que pode advir daí. Temos que limitar o design do scrolling. Eu acho que o PSD também fez uma proposta nesse sentido, tentar limitar dos 3 aos 16 anos. Mais um ponto relativamente à necessidade de proibir a menores de 16 anos e não dar a possibilidade dos 13 aos 16 anos. Se nós dermos a possibilidade de os pais autorizarem os menores, os pais menos informados vão autorizar e vão fazer pressão aos outros. E o critério vai ser feito pelo o mais baixo possível, porque vão fazer pressão aos seus pares. Temos também outras
Outras medidas adicionais que achamos que para fazer... e mais uma questão. As plataformas, o PSD sugeriu os 13 anos. Existem plataformas, e uma delas bastante conhecida, que não vou dizer o nome, que põe 14 anos, que tem um mínimo de 14 anos. E nós, na legislação, estamos com mínimo por 13 anos. Por isso, se a própria plataforma refere que a idade mínima deve ser 14 anos, o legislador está aqui a ser muito pouco ambicioso com os 13 anos. Outra alteração que deve ser efetuada, e eu não percebo como é que ainda não foi feita e quais os motivos que no passado nós colocámos o consentimento em matéria de proteção de dados a 13 anos. Nós, neste momento, estamos dentro da minoria de países da União Europeia que tem consentimento em matéria de proteção de dados de 13 anos. Espanha tinha 14, vai aumentar para 16. A França tinha 14, vai aumentar para 15. E nós continuamos a ter 13 anos. Os países que estão à nossa volta têm todos 14 ou mais. E nós continuamos com 13 anos. Eu não consigo perceber qual é o critério utilizado pelo Estado, por Portugal, para continuar a ter 13 anos como para consentimento de matéria de proteção de dados. Outra alteração que sugerimos também, a alteração da lei do consumidor. A lei do consumidor faz apenas menção à saúde e segurança física. Devemos à saúde e segurança psicológica também, para que sejam responsabilizados também por danos psicológicos que provocam aos consumidores. Aqui. Outras medidas que não nos podemos esquecer, no âmbito, já que vamos tocar nestes temas, que não nos devemos também esquecer. A AI, inteligência artificial. Não compreendo porque que também não legislamos nessa matéria. Tantos casos que têm vindo a público de AI companions, de jovens que fazem amizades, relações amorosas com chats de AI, que têm também o mesmo objetivo de cativar e de permanência nessa plataforma. As apps de nudificação, que têm vindo a dar problemas e que já ouvimos, de jovens a pegarem fotografias e nudificar. Temos que também regular sobre essa matéria e incluir a obrigatoriedade de verificação eficaz de idade, para que menores não possam ter acesso a estas idades. E bem, eu vou dar aqui um exemplo. Não sei se tenho muito tempo, mas vou dar aqui um exemplo. Imaginemos um rapaz que se apaixona por uma colega de turma. Pega num destes AIs, pega numa fotografia e altera a imagem para nudificar. Ao mesmo tempo faz um avatar dela e começa a conversar com essa... Entra em conversas amorosas e, por acaso, a rapariga até o convida para ir dar uma volta. A realidade e aquilo que teve a imaginar com um AI vai ficar totalmente desiludido. As perspectivas dos jovens, o desfazamento entre o virtual e a realidade vai deixá-los insatisfeitos, desmotivados, deprimidos. Mesma coisa que acontece com a pornografia. Temos 8, 9 anos, crianças de 8, 9 anos a ter acesso à pornografia, porque não existe qualquer controle nestas plataformas, seja WhatsApp, seja redes sociais. E depois, e já declarações de psicólogos que dizem que raparigas chegam ao seu consultório com problemas porque os namorados querem fazer coisas que viram isto. Há muitas questões aqui à volta, por isso há muitos temas que temos a abordar. Não são só as redes sociais, tal como estavam aqui a referir e a perguntar se devia ser limitado. Os jogos online, eu sei que o PSD, eu li por alta proposta, mas também faz referência a isso. Deve-se estabelecer, não faz referência, mas é estabelecer em geral uma classificação etária, não é? Porque nem todos os jogos são prejudiciais, etc. Mas deve existir uma verificação eficaz da idade. Não quero aqui mencionar nomes, mas há muitos jogos que são violentos
e que temos crianças muito jovens. Sabemos que os jogos foram feitos inicialmente para treinar os militares americanos, para eles perderem empatia e conseguirem estar... E depois utiliza-se essas mesmas técnicas que utilizamos em crianças. Os fabricantes, também não vi nada na proposta do PSD relativamente aos fabricantes de equipamentos digitais. Deve estar aí bem especificado que tem riscos o acesso a conteúdos, de conteúdos prejudiciais e tem riscos no desenvolvimento cognitivo e deve ter por defeito o controle parental. Nas próprias caixas dos telemóveis. Eu acho que nós daqui a uns anos vamos olhar, e há muitas pessoas que já disseram isso, vamos olhar para trás, vamos ver fotografias em restaurantes com os miúdos com telefones à frente e vamos ficar horrorizados, tal como ficamos hoje em dia, quando vemos fotografias de crianças a fumar. Por isso, há muitas outras matérias e eu felicito o PSD por esta proposta, mas acho que podemos fazer muito mais. E estamos aqui para ajudar no que precisarem. Obrigada. Muito obrigada, senhora subscritora. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda a uma matéria e um assunto tão importante e tão atual. Agradecer a todos. Muito boa tarde.